Gênesis 12. Quem estava com saudade desse pastor? Que estava com saudade mesmo? Voltei, hein? Eu voltei. Não, mas é gospel essa, é gospel. Gênesis 12. Acompanha aí. Vocês vão chorar, vocês estão rindo, vocês vão chorar mais. Gênesis 12. Vai apertando o cinto na cadeira. Eu vou te espremer hoje. Você vai sair daqui com raiva de você. De você. O que eu fui fazer nesse culto? O que eu não fiquei em casa? Não, você está no lugar certo. Amém? Você está num lugar que tem sacerdote, tem pastor, que tem coragem de falar o que você precisa ouvir. Gênesis 12, vamos lá. A partir do verso 1 até o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão. Faz o quê? Me ajuda, vocês vão me ajudar. Sai da tua e sai da tua terra e da casa do teu e vai para uma terra que eu de ti farei uma grande se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero falar hoje aqui de 3 M's que estão contidos nesse contexto e que seguem a nossa vida todos os dias e que a gente precisa estar atento a eles. Porque receber informação do Senhor é algo maravilhoso, sim ou não? É muito bom você receber uma informação do Senhor. É muito bom você ser ministrado por Deus. E você ser tocado pelo Senhor através de uma direção dEle. Você ouvir a voz dEle e Ele dizer para você, olha, vai por aqui. Ou você ouvir Ele dizer, não, fica aqui. Porque até mesmo o não de Deus e o sim, para Deus é a mesma coisa. Quando Deus disser para você sim, e quando Ele disser não, para Ele é a mesma coisa. Tanto o sim quanto o não. O não, é claro que é muito mais didático. A palavra diz que Paulo estava indo numa viagem missionária. Uma viagem missionária era a intenção de Paulo, sabe de quê? De ir lá e ganhar almas para o Senhor, ir lá e fazer a obra de Deus, ministrar na vida de pessoas. Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor impediu Paulo. Tem hora que o Espírito do Senhor impede você até mesmo de fazer coisas que você acha que são boas. Então você precisa estar atento, porque não é somente sobre uma comunicação de Deus para a nossa vida, como foi essa aqui para Abraão. Olha, sai para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, se tu uma bênção. São várias informações, mas são várias informações que, se não estiver ali um coração pronto para entender a informação, de nada serve. Não adianta nada. Porque senão a gente vai se tornando, sabe o quê? Mecânico nas coisas. E a gente vai fazendo as coisas meio que por osmose. Por que você está fazendo isso? Não, eu faço isso porque tem que fazer. Não, no reino de Deus a gente não faz porque tem que fazer. A gente faz porque há um propósito naquilo que a gente faz para o Senhor. Tudo que eu faço para o Senhor há um propósito. Porque se a gente se tornar mecânico, sabe o que vai acontecer com a gente? Vai acontecer o que já aconteceu com um monte de pessoas ao longo da minha caminhada, e até mesmo aqui nessa igreja, que o dia que pararam de fazer aquilo que faziam, sabe o que aconteceu?
não sobrou nada daquela pessoa. Quem é você na hora que você não estiver fazendo nada? Quem é você quando você não estiver cantando? Quem é você quando você não estiver pregando? Quando você não estiver ministrando? Quando você não estiver tocando? Quando você não estiver servindo em alguma área? Quem é você? Isso é a resposta mais importante que você precisa ter na sua vida. Porque quem é o Jorge na hora que ele não está com o microfone na mão? O Jorge é o que? É o seletivo? O Jorge é aquele que olha alguém mais simples do que ele e talvez que estudou menos do que ele, e ele fica julgando o português da pessoa, a forma como ela se comporta, a eloquência que tem ou que não tem. Quem é o Jorge? Não é nada contra músico, mas às vezes a gente vê o cara ele não larga a guitarra, até quando ele está sem a guitarra, na hora da adoração ele está. O baterista, né? Aí na hora da pregação também eu vou ficar com o microfone. E eu já vi no meio da adoração, não aqui, graças a Deus, mas em lugares que, o irmão está ministrando louvor e adoração, aí o obreiro está com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, mais espiritual do que todo mundo. Em casa não pega a Bíblia nem um momento, aí na igreja quer dar uma de espiritual. Não é disso que o reino precisa. O reino precisa de pessoas de verdade, sabe? Que vem aqui e entrega tudo, que deixa tudo diante do Senhor, faz igual Davi. Ah, pastor, mas às vezes as minhas lutas, as minhas dificuldades, irmão, para de bobeira. Olha para Ana. Ela ia lá diante do Senhor e entregava tudo. Quando você entende o que Abraão entendeu e o que várias outras pessoas entenderam, por quê? Porque são 3 momentos aqui que Abraão precisa discernir e que eu e você também precisamos discernir. Porque senão a gente só vai ser frequentador de culto. A gente vai vir aqui por um domingo à noite e vai ficar muito legal. Irmão, não estou falando isso por demagogia, estou falando isso no nome de Jesus. Se você não está disposto a mudar a sua caminhada e ser alguém que realmente vai ser um discípulo de Jesus e caminhar produzindo frutos para o reino de Deus, porque essa é a marca do cristão, ele vai e produz fruto e o seu fruto permanece. Chega, irmão, de gente que fala que ama isso, que ama aquilo. Não, eu amo fazer isso. Daqui a pouco você vai, investe, acredita, aí daqui a pouco a pessoa do nada larga tudo ali que estava fazendo. Ei, para com isso. Quando você abandona algo que você pegou aqui nessa igreja, você não está me abandonando, você não está me deixando, você está deixando uma brecha na sua vida, você está abandonando algo que Deus colocou na sua mão. Pastor, mas eu estou sofrendo, eu estou sangrando. Você tem exemplo aqui. Eu perdi meu pai e meu filho no mesmo ano, fiz gabinete com vários de vocês, cuidei de vários de vocês no momento que eu estava numa depressão profunda, e vocês não sabem, mas a igreja me ajudou a permanecer de pé, o meu trabalho me ajudou. O meu chefe falou para mim, cara, fica mais 10 dias em casa. Eu falei, cara, eu preciso estar no meio de gente, senão eu sei para qual buraco que eu vou. Esse é o teu problema, que toda hora você tem a síndrome de Elias. Ah, coitado de mim, todo mundo foi embora, Senhor te abandonou, só ficou eu aqui. Meu irmão, tem um monte de gente com o joelho dobrado. Enquanto a gente está reclamando, tem gente que não está reclamando, está orando e acreditando e confiando no que o Senhor pode fazer. Então é sobre uma caminhada que você e eu precisamos ter. Não, vou voltar a dizer, não estou preocupado com uma igreja cheia de gente. Eu quero ver uma igreja cheia de discípulos. Tem um grupo de crescimento perto da tua casa. Você já foi lá? Você deveria ir. Eu fui quase em todos já. Só falta agora o grupo de crescimento. Os 2 daqui, da rua aqui, e os 2 lá de dentro. Só faltam 4 para eu ir. E ao longo de todos os 10 que eu fui até agora,
Eu não vi muitos de vocês lá. E é pertinho da casa de vocês. Irmãos, é comunhão, é koinonia. A gente precisa estar junto. A brasa apaga. Pastor, você quer ver o grupo de crescimento porque é para a igreja crescer? Não, para a gente crescer. Não é a igreja que cresce, somos nós. Nós é que precisamos crescer. É na comunhão, é no partir do pão. É assim que Jesus fazia, é exatamente isso. Pastor, está copiando qual igreja? Estou copiando a igreja de Jesus, foi Jesus que começou. O grupo de crescimento, quem começou foi Jesus, não tem pastor nenhum que inventou isso. Quem inventou isso foi Jesus, foi Ele que estabeleceu isso, então não tem invenção nenhuma, não é moda nenhuma. É uma igreja que precisa estar unida para crescer. Você quer um grupo melhor do que um grupo menor em que as pessoas vão te notar e vão saber? Mais uma coisa que vai mudar aqui. Os diáconos passavam aí no meio de vocês fazendo a lista de presença, de chamada. Não vai ter mais. Por quê? Porque eu vi que a gente está errando lá atrás. A gente está errando em algo que é antecedente a isso. É antecedente a uma falta aqui. É antecedente a alguém que faltou um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. É anterior a isso. É sobre alguém que talvez não tinha condições ainda de descer as águas, que precisava aprender um pouco mais sobre discipulado, para se manter firme e de pé. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. É sobre alguém que permanece. Não é sobre alguém que se acostuma a ser frequentador de cultos de domingo à noite. Você não pode se acostumar com isso. Se isso já te satisfaz, eu sinto te informar, está faltando acender essa chama dentro do teu coração. Posso continuar? Estão com raiva de mim? Então, ora para o bispo melhorar logo e falar: Jorge, eis que te digo, um novo lugar para você. Amém? Ó, viu? Eu vi o amém. Mas vamos lá. Então o que acontece dentro desse cenário com Abraão e que precisa acontecer com a gente, e a gente precisa estar atento a isso. Senão daqui a pouco você vai se tornar um desigrejado, igual um monte de gente está aí. E aí, daqui a pouco, já está orientando você que dízimo não é bíblico, né? Não tem isso hoje. Mas tem muita gente que diz que o dízimo não é bíblico hoje, mas ele viveu de oferta da igreja. Ele viveu sustentado durante muito tempo pela igreja do Senhor, vendeu os seus livros, talvez hoje tenha alcançado um patamar que ele não precise mais, aí está dizendo isso. Mas olha onde, você consegue ver onde o teu dízimo vai aqui? Você consegue ver? Consegue ou não? Consegue? Seu dízimo vira ar-condicionado, vira ampliação de templo, seu dízimo vira piscina para batismo e também para lazer, porque não é pecado. O seu dízimo vira compra de terreno, o seu dízimo vira compra de casa, seu dízimo vira compra de terreno aqui. Amém? Aponta para cá, ó, vamos profetizar, a gente vai comprar o restante aqui para ampliar o templo, porque você é discípulo. Daqui por diante você vai dar fruto a 100 por 1. Você vai sair daqui voando na presença de Deus. Amém? Por quê? Porque eu só estou te dando só um empurrãozinho, de leve ainda. É ou não é? Então, são 3 momentos que a gente precisa refletir e que Abraão viveu na sua vida. Porque aqui, Deus está falando para ele sobre uma mudança. Então repita comigo: Deus me muda. A primeira coisa que Ele faz, Ele muda a gente. E quando Ele quer nos mudar para algo muito maior, porque a promessa é de que Ele seria uma bênção,
que Deus iria abençoar ele, a geração dele, outras gerações a partir dele seriam abençoadas. Mas antes de tudo isso acontecer, o que acontece primeiro na vida de Abraão? Uma mudança. Então você precisa primeiro, antes de você experimentar coisas ainda maiores na sua vida, porque você está diante de alguém que experimenta coisas que você não tem noção. Mas eu posso dizer, sem orgulho, não é por orgulho e não é me achando melhor do que ninguém. E a minha esposa, meu filho, minha família, meus familiares sabem disso. Há uma dedicação e amor muito grande ao que Deus fez por mim. É como aquela parábola. Quem ama o que devia 50 denários ou o que devia 500? Quem amou mais? O que foi perdoado de uma dívida de 50 ou de 500? O de 500, é claro. Então, às vezes, a gente precisa experimentar isso. E faz parte a mudança na minha vida e na sua. Vou falar da segunda coisa que eu lembrei agora, que não vai ter mais. Não vai ter os diáconos mais fazendo a presença, a sua presença. Porque talvez a gente só faz isso porque a gente não preparou você direito para ser um discípulo. Para você ter responsabilidade, como alguns têm, às vezes até crianças, que me mandam mensagem: pastor, não vou poder estar no culto. Criança não, adolescente, né? Não vou poder estar no culto, porque eu vou viajar com meus pais. Esse é discípulo, ele está aprendendo, ele está entendendo o que é a responsabilidade de ser membro de uma igreja. Não é a gente que tem que ficar, diáconos e diaconisas, contando a frequência deles, não. Cada um aqui que é membro dessa igreja tem responsabilidade de estar aqui. A partir de hoje, ninguém vai ficar vendo mais, porque isso só traz frustração para a gente, porque a gente vai e visita, aí visita, a pessoa não vem, não aparece. Por quê? Porque talvez não entendeu ainda o papel que ele precisa desempenhar. Irmãos, tem gente aqui que era enfiado nas drogas, tem gente aqui que já estava vivendo uma vida totalmente longe de tudo, da família, da sociedade, e hoje está aqui, transformado, e eu ainda nem visitei nenhuma vez. Eu estava refletindo, tem gente aqui que é membro, eu ainda não visitei nenhuma vez, e está sempre na igreja. Irmão, não estou falando que você não pode faltar um culto, pegar a sua família, pega a sua família, viaja, não é pecado, mas é um grande pecado o esfriamento. Você esfriar e você não entender que você é um discípulo, que você tem a responsabilidade de dizer assim: líder, fulano, pastor, me ajuda, não estou conseguindo caminhar sozinho, é você. Deus falou para Josué: eu vou fazer um monte de coisa por você, vou abençoar você como eu fui com Moisés, mas esforça-te e tem de bom ânimo. Quem tem que se esforçar e ter bom ânimo é você. Ninguém vai conseguir caminhar por você. Se caminhar por você, você vai ser como uma criança. Pega uma criança recém-nascida, não deixa ela tocar os seus pés no chão até ela completar 3 anos de idade. Você sabe o que vai acontecer com ela? Ela não anda mais, se você não fizer um tratamento para ela. Tem gente que está assim. Tem gente aqui que hoje está caminhando bem, mas que a minha esposa toda hora tinha que ir atrás. Ah, vou lá na fulana, não está vindo. Aí ia, daqui a pouco vem. Aí daqui a pouco mais uma temporada fora. Ó, vou ter que ir lá visitar fulana, não está vindo. Tá bom. Um dia, falei: não, você não vai. Não vai mais. Por que eu não vou? Você está atrofiando as pernas dela. Ela não está conseguindo caminhar. E aí, passei em frente à casa. E aí, cobrou a minha esposa: ah, você não tem vindo aqui. Eu falei: não, eu que falei para ela não vir, porque
porque você está com a perna atrofiada, não está conseguindo caminhar sozinha, ela não vem mais não, você que tem que ir. Você não está doente, não está aleijado, sabe o caminho da igreja. Pô, pastor, que grosso. Não, estou te ajudando. Você precisa caminhar. Amanhã Jesus não vai estar mais. Não era assim com os discípulos? Senhor, estou preocupado com eles, não vou estar mais. Envia o Espírito Santo. Preocupação. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão se tornando dependentes das outras. Só que as pessoas um dia vão embora da nossa vida. Se Jesus não voltar, elas irão. Amém, irmãos? Então Deus muda a gente. E depois, o que Ele faz? Depois de nos mudar. Porque não é fácil você ser mudado. Se eu pedisse agora, muda de lugar, senta em outro lugar. Você quer ver aqui, ó? Vaguinho e Nathalie só senta nesse lugar aí. Leandro e Luciana só sentam aqui. Merinha e João só sentam ali. A Cíntia e minha mãe normalmente sentam lá onde estão. Alex e Patrícia, mesma coisa. Mas quem que só senta sempre no mesmo lugar? Parece até leão e leoa, fez xixi ali e vai pelo cheiro, né? Senta sempre no mesmo lugar. Márcia e Ingrid só senta aqui. E às vezes é difícil para a gente mudar. Mas irmãos, a mudança é necessária. Está aqui diante de você alguém falando para você com propriedade no que eu vivi, na minha caminhada. Será que você não tem que olhar para algo que está dando certo há 25 anos? Sim ou não? Sim ou não? Tem muita coisa que não está dando certo na tua vida ainda, porque você está levando Deus de qualquer jeito. Valoriza isso. Valoriza. Não é sobre a ausência que eu estou dizendo. É sobre uma postura e um posicionamento diante até mesmo da sua presença. Porque tem gente que vem, mas não veio. Mas não é disso que eu quero falar. Para a gente terminar aqui. Então, depois de nos mudar, o que Ele tem que fazer na nossa vida? Ele vai moldar a vida de Abraão. Como que Ele vai moldar? Ele vai moldar nessa caminhada. Porque sai da tua terra e da tua parentela é fácil de ouvir. Mas o que você vai enfrentar nessa mudança que você vai precisar fazer, esse é o desafio que a gente precisa viver. Esse é o desafio que a gente precisa assumir na nossa vida. Não, esse é o desafio que eu vou assumir na minha vida. Eu vou assumir esse desafio. Eu vou caminhar de uma forma diferente. Eu vou ser alguém diferente. Se dedica a Deus mais. Se dedica mais a Deus. E daqui a algum tempo você me conta qual é a experiência que você está vivendo. O que você está vivendo? Irmãos, não é troca, não é barganha. É um Deus que é recompensador. A forma como a gente caminha com o Senhor, a forma como a gente anda diante da presença de Deus, fala muito sobre quem nós somos com o Senhor. Amém? Então, você mudar faz parte do processo, porque você só vai ser moldado à medida que você assuma a mudança que é necessária na sua vida. Você precisa assumir. Quem que assume? Você. Quem que assume? Sou eu. O curso Homem ao Máximo, eu entrei nele achando que ia só dar uma lapidada em algo que eu já era muito bom. Homem ao máximo? Pô, já sou, pô. Fala sério? Mas vou fazer para dar exemplo para os irmãos. E quando eu entrei, foi só pancada na minha orelha.
Aí eu vi que eu estava um homem ao mínimo. Aí que eu vi quantas coisas que eu precisava melhorar. O que eu aprendi, o que eu falei aqui alguns cultos atrás, pedi perdão para a Regiane e para o Mateus publicamente, eu aprendi no Homem ao Máximo. Ser alguém que reconhece os seus erros, ainda que tenha que ser publicamente, irmãos. Porque isso não é demonstração de fraqueza, isso é demonstração de alguém que reconhece o seu lugar de ser alguém falho, mas que precisa da oportunidade de alguém que te perdoe, que diga para você: não, eu te perdoo, pode seguir adiante comigo. Se você está pedindo perdão é porque você deseja ser alguém melhor, amém? E é isso que a gente precisa todos os dias. Então o fato da gente mudar às vezes de um lugar que às vezes dói na gente mudar. Abraão, não é fácil para ele. Olha, sai da tua terra e da tua parentela. O que parece, quando a gente lê o texto, a gente não aplicando a lei da hermenêutica, não interpretando e não estudando a história, parece que Abraão é um coitado, estava passando fome e ele vai e larga, não tem mais nada a perder e vou embora. Não, ele era alguém muito próspero, muito rico no meio da sua família, ele já tinha muitas posses, então ele tá abrindo mão de algo que talvez seja muito bom para ele viver, para viver algo de acordo com a mudança que Deus está dizendo. Irmão, então, eu vou dizer para você, às vezes sair desse lugar cômodo que você está vivendo há um tempão, é bênção na sua vida. Exercita isso e você vai ver algo grande de Deus na sua vida. Não é uma palavra, sabe, para te ferir, é uma palavra para colocar você no centro da vontade de Deus, para você entender que esses 3 M's na tua vida são necessários. Então Deus te muda. Ministério de Louvor já deu a hora aqui, 43 já. Deus te muda. Vamos ficar só num M, depois a gente fala dos outros 2, amém? Outro dia, domingo que vem, combinado? Você volta domingo que vem? Não, vou falar dos 3 M. Vai que você não volta, aí você vai embora com uns 3 M para você. Vai guardar ele, os 3 no bolso. Então Deus te move, Deus te muda. Aí depois que Deus te muda, Ele precisa te moldar. E como é difícil você ser moldado na medida que Deus quer que você seja moldado. Porque ser moldado por Deus, tem uma canção que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Eu falo para Deus: Deus, não mexe na minha estrutura. Você já mexeu algumas vezes, doeu pra caramba. E eu quase morro. Só dá uma acertadinha. Não vai devagar, vai acertando aos poucos. Mas é necessário Deus te mudar às vezes. Até ciclo de amizade. Tem ciclo de amizade que tem que mudar para você crescer. Tem gente que vai ter que deixar a gente. Tem gente que vai embora da nossa vida. Faz parte. Eu aprendi, irmãos, a duras penas. Por quê? Porque eu sou um pastor com um coraçãozão grandão. Eu vejo alguém muito talentoso, eu falo: caraca, tudo que precisava. Não é de gente talentosa que o reino precisa. E o Espírito Santo nesses dias, ele tem me arrebentado o meu coração. Você colocou pessoas na tua vida que ficaram à minha frente. E nessa hora a gente para de depender de Deus. É do Espírito Santo que a gente precisa. Eu não preciso do talento de ninguém aqui. É a obra de Deus que está contando com o teu talento. O que a gente precisa aqui, para que Deus faça a obra nesse lugar, é só do Espírito Santo. É só dele. É só dele que a gente precisa. É igual hoje de manhã, o Oscar Júnior veio.
Irmãos, eu estava sentindo tanta presença de Deus e chorando como às vezes Deus faz isso, e eu só sei chorar. O Oscar Júnior veio e me abraçou e começa a chorar e soluçar. Ah, Senhor, você está tocando nele também, do mesmo jeito. Irmão, como eu sonho com isso. Não é transferência de unção e de poder, não. Embora eu acredite, mas, irmãos, é uma vontade imensa daquilo que está me tocando, tocar a tua vida. Esse fogo do que eu falo para você aqui, ele tocar você também. Eu ver você também ter ardente expectativa de um culto. Caramba, está acabando já esse culto, gente. Só falta 15 minutos, o outro agora é só na quarta-feira. É só quarta que tem culto de novo. Irmão, você precisa anseiar por estar na presença dele. É disso que eu estou falando. Não é para te ferir, é para que o fogo acenda dentro de você. Por quê? Porque eu sei, eu sou ser humano como você. Em 2020, quando eu vivi tudo com meu pai, com meu filho, eu não desejei várias vezes estar aqui, porque eu tinha medo. Eu não sabia se eu ia ter uma palavra para o teu coração. Você sabe o que é isso? O peso disso e a responsabilidade sobre mim, olhar para eles e falar, eu não posso ser covarde. Se sou eu, tem que ser eu. Ainda que seja sangrando, doendo, se sou eu, tem que ser eu. Por quê? Porque talvez Deus estava me mudando em algumas coisas. E depois Ele ia começar a me moldar em outras. Mas depois Ele ia começar a me mover para o propósito. Sabe o que é isso? Deus vai te mudar, depois Ele vai te moldar. E por último, quando você tiver mudado a mentalidade, mudar de alguns lugares na sua vida, Ele vai mover você. Ele vai mudar, Ele vai moldar e depois Ele vai mover você. Abraão só é movido para o propósito depois que ele é mudado e depois que ele é moldado pelo Senhor. Permita-se ser moldado.